Abra sua Bíblia então no livro de Ruth. Livro de Ruth, para quem não sabe, é um dos dois livros que levam o nome de uma mulher. Então, esse livro, Ruth, e o segundo livro, Esther, são os dois livros da Bíblia, tá? Que tem o nome, que levam o nome de uma mulher, Ruth e Esther. O livro de Ruth, segundo o Talmud, foi Samuel quem escreveu. O livro de Ruth, segundo o Talmud, foi Samuel quem escreveu. O livro começa assim, capítulo 1, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E aí começa então a acontecer, coisas terríveis com Noemi. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Preste atenção que Esther e Ruth, como já falei, são 2 nomes de livros na Bíblia, tá? São de todos os livros da Bíblia, só 2 levam o nome de mulheres. Ruth também é uma das poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Não são muitas mulheres, tá, que estão na genealogia de Jesus. Agora, Ruth é uma delas, lá em Mateus. E isso foi uma época em que as mulheres não eram normalmente incluídas nas genealogias. Por quê? Que a presença de Ruth na genealogia de Jesus é um fator extraordinário. Primeiro, porque ela não era judia, ela era moabita, não é? Segundo, porque nesse tempo não era comum colocar o nome de uma mulher na genealogia, certo? O livro de Ruth é uma bela peça de literatura sagrada, aplaudida por muitos por sua excelência literária. Se você ainda não leu os 4 capítulos deste livro, mais de uma vez você não sabe o que está perdendo, porque esse pequeno livro traz lições, verdades que nos transformam. Toda vez que eu leio esse livro, eu sou abençoado. Uma simples viúva, olha que história linda, uma simples viúva moabita se torna um personagem essencial na poderosa história de salvação tecida na Bíblia. Preste atenção. Ela era moabita, um povo que Israel não se dava, não tinha apreço, muito pelo contrário. Ela era moabita, certo? E ela está na genealogia, fazendo parte da história da redenção. Isso é lindo. Uma fome na sua cidade, uma fome lá em Canaã, obriga Elimeleque, não é? E Noemi, junto com os filhos Malom e Quilom, a migrar de Belém para Moabe. Chegando lá em Belém, os seus filhos se casaram, não é? Um se casou com Orfa e o outro se casou com Ruth, mas acontece uma tragédia. No período de 10 anos que Noemi ficou lá em Moabe, morreu Elimeleque, o marido, daqui a pouco morre um filho, daqui a pouco morre um outro filho. Aí nós temos agora 3 viúvas. A sogra está viúva e as 2 noras estão viúvas. O mundo não é bom para as viúvas hoje. Não encontrei som. O mundo não é bom para as viúvas hoje. E ser viúva naquela época era muito pior. Ser viúva na época de Ruth era muito pior. Noemi, 10 anos depois, passando por essa tragédia
de perder marido e os 2 filhos, ela chama Ruth e Orfa e incentiva as duas para que as duas voltem para casa. Ó, eu vou voltar para minha terra porque ouvi falar que a crise lá passou, e vocês duas meninas voltem para os pais, reconstrua a vida de vocês, porque eu já não tenho mais como dar filho para vocês. Mas é interessante que Ruth, diferente de Orfa, toma uma decisão. E olha só, isso está aí, ó, no verso 16 e 17 de Ruth, capítulo 1. Verso 16 e 17. Disse, porém, Ruth, não me instes. Deixa eu ler aqui numa outra versão. Ruth se recusa com um discurso apaixonado a Noemi. Rogai-me que não te abandone, ou que não volte atrás de ti. Para onde fores, irei. Onde me hospedes, eu me hospedarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde tu morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. O Senhor faça isso comigo, e mais também, se apenas a morte separar você e eu. Então Ruth e Noemi voltam para Belém. Elas não têm nada, então Ruth vai trabalhar na plantação de grãos para que tenham comida suficiente. E lá que ela conhece Boaz, e essa história de Boaz e Ruth é linda, que também acaba sendo seu redentor. Depois que Boaz assegura seu lugar como seu redentor, os dois se casam e mais tarde são abençoados com um filho chamado Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Então, Obed, filho de Ruth, é avô de Davi. A história de Ruth é muito rica em lições. Ela não vem de uma família famosa com um sobrenome interessante. Ela não tem grandes riquezas e grande posição. Ruth é apenas uma viúva, uma de uma nação inimiga. Aliás, Israel não se dava como Moabe. Nada está indo a seu favor, mas ela é corajosa e a sua fé não vacila. Mesmo assim, a vida desta viúva estrangeira que não tem nada se torna tão importante que está incluída na Bíblia e seu nome é reconhecido na linhagem de Jesus. Ao ler o livro de Ruth, você não encontrará nenhum lugar onde a voz de Deus... Isso aqui eu acho interessante. Preste atenção. Você que acha que para construir uma grande história, deixar um legado que tem a ver com o reino de Deus, você que pensa diferente do que aconteceu com Ruth. Preste atenção, por favor. Preste atenção. Quando você lê o livro de Ruth, você não encontra em nenhum lugar a voz de Deus trovejando até ela... trovejando, como aconteceu com vários homens na Bíblia, Moisés e tantos outros, né, como Abraão. Você não encontra a voz de Deus trovejando na vida de Ruth para chamar a atenção dela, não. Você não encontra nenhum milagre abalador, entendeu? O céu se abriu, o fogo desceu. Você não encontra nenhum milagre na vida de Ruth assim. Você não encontra nenhum milagre como o mar vermelho se abrindo, como aconteceu com Moisés, não. Mas o que você vê é uma vida comum, desafiadora, moldada pela fé e guiada pelo Deus em que ela acredita. E hoje podemos olhar para trás e ver a maneira poderosa como sua vida foi usada. Tem pessoas que acham que para construir uma linda história e deixar um legado, a voz de Deus precisa trovejar, como trovejou para Moisés. A voz de Deus precisa trovejar como trovejou para Abraão. O mar precisa se abrir, as muralhas precisam ser implodidas. Na vida de Ruth você não encontra um leproso que foi curado, um paralítico que andou, você não encontra um milagre assim extraordinário. Mas, no entanto, a sua vida comum se tornou extraordinária por causa da sua fé e da sua confiança em Deus. Que coisa linda! Qual é a primeira lição das 7 que nós aprendemos nesse livro aqui?
Qual é? Você está marcando aí? Marca aí, irmão, porque isso aqui é para você marcar. Isso aqui tem um caráter profético extraordinário, porque eu tenho certeza que muitos vão se identificar com essas lições que aprendemos com a vida de Ruth. Primeira lição: há esperança mesmo nos tempos mais devastadores de nossa vida. Olha para a história dessas duas mulheres que se misturam. Olha para a história. Parece que tudo conspira contra elas. O livro de Ruth começa examinando, por exemplo, a vida de Noemi, que depois de se mudar para Moabe com o marido e seus filhos, ela perde o marido e fica viúva. Apenas em 10 anos, ela perde marido, perde um filho, perde outro filho. Em 10 anos, ela perde o marido e os 2 filhos. Parece que toda a vida de Noemi desmorona nesses 10 anos. Na verdade, quando ela retorna a Belém, ela mesma diz assim: olha, não me chame de Noemi, não me chame de Noemi, chame-me de Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso me tratou muito amargamente. Eu saí cheia e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Não critique Noemi, porque perder o cônjuge é esmagador, principalmente quando o casal se ama muito. Perder 2 filhos é tão esmagador quanto. Ontem eu soube que um amigo perdeu seu filho de 12 anos de uma hora para outra. Do nada o menino teve um problema, foi passar por uma cirurgia, morreu. Perder o cônjuge, perder 2 filhos é esmagador. Além disso, ela está com Ruth, que era esposa do filho. Para Ruth também foi esmagador perder o marido tão jovem. Ela deixou sua família para ir com Noemi. Ruth deixa sua família para ir com Noemi para Belém. Quando essas duas mulheres voltam para a cidade natal de Noemi, elas estão destituídas, devastadas e destruídas. O que eu estou afirmando é que há esperança mesmo nos tempos mais devastadores. Nenhuma delas sabia como sobreviveria. Não sabia. E nem se sobreviveriam. Mas elas tinham fé que de alguma forma as coisas iriam dar certo. Elas tinham esperança para o futuro. É o que não pode morrer jamais dentro de nós. Esperança para o futuro. Noemi já sentia que Deus havia tratado muito amargamente com ela, mas ela continuou a ter esperança. Agora, Ruth deixou de lado, primeiro, sua dor. Ela deixou de lado sua casa. Ela deixou de lado sua família. Ela voltou seu rosto para o futuro com esperança, enquanto viajava para um novo lugar com sua sogra. Ambas as mulheres tinham fé e se apegaram à crença de que dias melhores estavam por vir. Quando a vida traz devastação, não é fácil ter esperança. Se existe um momento desafiador em relação à esperança, é quando tudo parece que conspira contra nós, não é? Tudo conspira contra nós. Perde um marido, daqui a pouco perde um filho, daqui a pouco perde outro filho. É difícil ter fé num momento como esse. Mas quando as coisas estão mais difíceis, é quando mais precisamos de fé e esperança. Nos momentos em que a vida parece estar esmagando você, comece com um pouco de fé. Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olhando para o livro de Ruth, nós podemos ver que mesmo quando não podemos ver além da nossa dor, podemos ter esperança de que nossa história não acabou.
Dias melhores estão chegando. Deus está no controle e os planos de Deus não fracassam quando nós não saímos do centro da sua vontade, e que isso seja uma palavra de Deus para o teu coração. Há esperança mesmo nos tempos mais devastadores da vida, como houve para Noemi e Ruth. Qual é a segunda lição que nós aprendemos aqui? Qual é a segunda lição que nós aprendemos? O passado não é o nosso destino final quando confiamos em Deus. Ouçam-me, homens, ouçam-me, mulheres, ouçam-me, famílias. O passado não é o nosso destino final quando confiamos em Deus. Veja que no início do livro de Ruth, ela mora em Moabe, seu país natal. Moabe era um lugar em que a maioria dos israelitas não gostava. Era uma nação inimiga e os israelitas tendiam a desprezar os moabitas. Então, ela já perdia muito por ser moabita. Além de ser moabita, ela era viúva. Além de ser viúva, ela não tinha filhos. E aí tinha outro detalhe interessante. Morava com a sogra. Então, olha, moabita, viúva, não tinha filhos, morava com a sogra. Essa viagem de Ruth para Israel deve ter sido assustadora, não é? Porque a viúva não era bem vista, quem não tinha filhos e foi casada ou era casada era tida debaixo de maldição. Ela era de Moabe, morava com a sogra. Essa viagem não foi fácil para Ruth. Ela fez a escolha de ficar com Noemi e ajudá-la o tempo todo, sabendo que ela estava indo para um país onde as pessoas certamente não iriam recebê-la de bom grado. Seu país de origem já a tornava uma pária. E ser uma viúva sem filhos deu a ela muitos motivos para se encolher e simplesmente viver sua vida na obscuridade. Então preste atenção. Ela tinha duas opções diante dessa história trágica. Viúva, sem filhos, de Moabe, ela podia se recolher em si mesma, deixando ser vencida por um sentimento depressivo e nunca ter deixado um legado, uma história linda para ser contada. Só que ela não toma essa decisão, ela não faz esta escolha. Ela toma uma decisão diferente. Ela declarou que iria com Noemi para Belém. Belém é casa do pão. Belém é lugar da bênção de Deus sobre um povo escolhido. Ela declarou para Noemi que iria com ela para Belém. E aí ela deixa seu país e sua família para trás e se recusa a permitir que o seu passado a paralise. Ela recusa permitir que o passado aprenda. Ela recusa admitir que o seu passado determine o seu presente e o seu futuro. Aprenda com Ruth. O seu passado não pode determinar o seu presente e o seu futuro. O seu passado não é o seu futuro. Preste atenção, por favor, nessa segunda lição que você tem que aprender. O passado não é o nosso destino final quando confiamos e somos governados por Deus. Embora sua confiança possa vacilar, as promessas de Deus continuam de pé para a sua vida. Embora a nossa confiança possa vacilar, as promessas de Deus continuam de pé para as nossas vidas. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Você já clicou aí no like? Clica no like aí, irmã. Clica no like. Me ajuda essa mensagem. Ajuda para que essa mensagem vá mais longe. Vai mais longe, vai mais longe. Alcance mais pessoas. Então, clica no like aí. Compartilhe com as pessoas. Qual é a terceira lição que nós aprendemos? Fazer a coisa certa geralmente exige um grande sacrifício. Ouça-me, por favor. Fazer a coisa certa exige um grande sacrifício, pô.
Vamos ver o sacrifício que Ruth fez? Fazer a coisa certa nem sempre é tão fácil assim. Na verdade, geralmente é necessário um grande sacrifício. Noemi lembrou a Ruth que ela estava livre para partir e voltar para sua família. Você está livre, Ruth, para voltar para sua casa, voltar para os seus pais, reconstruir sua vida casando-se de novo. Mas ela estava decidida. Diferente de Orfa, que decidiu, escolheu voltar, e é a última vez que você ouve falar do nome de Orfa no livro de Ruth, capítulo 1. Ela volta. Ela estava livre para voltar aos seus deuses e livre para procurar um novo marido para cuidar dela. Mas mesmo quando sua cunhada decidiu voltar, a sogra insistia para ela voltar, ela tomou uma decisão diferente. Ruth escolheu ir com a sogra, mostrando não só o quanto ela era dedicada a Noemi, mas também sua dedicação ao Deus de Israel. Agora, o que me impressiona, gente, é como Noemi mostrou para Ruth de forma tão clara quem era o seu Deus, quem era Jeová, Rafá, Nissi, quem era o seu Deus, que Ruth não apenas amava a Noemi, mais ainda ela amava o Deus que Noemi apresentou para ela com as suas histórias, com a sua mensagem, com a sua própria vida. Ruth, ela se apaixonou tanto, entendeu? Por esse Deus que ela conheceu através de Noemi, que ela então toma uma decisão que custou a ela sacrifício. Ela deixa para trás sua família, ela deixa para trás o seu povo, ela deixa para trás os seus deuses, não é? Porque agora o Deus dela era realmente o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Noemi, criador de todas as coisas, e é impressionante. E marca aí, por favor. Decisão decide seu destino. Decisão decide sua história. Decisão decide o seu futuro. Decisão decide o seu legado. Foi um sacrifício para Ruth se recusar a voltar para sua família. Seu compromisso de seguir em frente com Noemi foi um belo ato altruísta e um exemplo impressionante do amor de Cristo, o mesmo Cristo que seria de sua linhagem anos depois. Até porque essa história de Ruth também nos fala de forma figurada e simbólica da história da igreja com Jesus, porque Boaz é um tipo de Jesus e Ruth é um tipo da igreja. Que coisa linda! Então eu quero deixar essa segunda lição bem clara para você e eu gostaria que você guardasse essa segunda lição. O passado não é o destino final quando confiamos em Deus. Fazer a coisa certa, terceira lição, geralmente exige um grande sacrifício, muitas vezes uma decisão acertada exige um grande sacrifício. Uma escolha certa existe um grande sacrifício. Mas decisão decide o seu destino, decisão decide o seu futuro, decisão decide sua história e o seu legado. A quarta lição que nós aprendemos aqui com Ruth: compartilhar abertamente sobre nosso relacionamento com Deus traz intimidade aos relacionamentos interpessoais. Como as pessoas pensam diferente? Vou repetir essa quarta lição. Compartilhar abertamente sobre o nosso relacionamento com Deus traz intimidade aos relacionamentos interpessoais. A história de Noemi e Ruth
Estão intimamente ligadas de modo que suas histórias são quase inseparáveis. Na verdade, sabemos mais sobre o relacionamento entre essas duas mulheres do que sobre elas individualmente. Quando você lê o livro de Ruth, você fica sabendo muito mais do relacionamento entre a nora e a sogra e a nora, do que de cada uma individualmente. O relacionamento delas oferece um belo modelo de bom relacionamento. Uma visão deslumbrante de uma mistura de vidas. Quando você lê a história de Ruth, nora, Noemi, sogra, você não percebe confusão, você não vê brigas, você não vê desentendimentos constantes e frequentes, você não vê uma relação tensa, muito contrária. Então a gente deve ler esse livro nessa perspectiva, que é possível duas pessoas de nações diferentes, não é? Israel, Moabe, pessoas diferentes de idade. Noemi já mais idosa e Ruth bem mais nova. Noemi sogra, Ruth nora. E essas duas mulheres constroem uma história extraordinária. Como eu gostaria de estar falando para todas as mulheres do Brasil. Como eu gostaria que todas as mulheres estivessem prestando atenção de como é possível ser diferentes, construir uma história se relacionando de forma harmoniosa, pacífica. Que coisa extraordinária! As duas mulheres compartilham grande tristeza, mas também compartilham grande afeto uma pela outra. Também vemos a liberdade em seu relacionamento. Noemi amava Ruth, mas estava disposta a deixá-la voltar para a sua família, porque o amor verdadeiro não é dominador. Vou repetir. O amor verdadeiro não é dominador, não é possessivo, não se sente dono do outro. Preste atenção que Noemi amava Ruth, que era sua nora, apesar de viúva, não é? Noemi poderia dizer o seguinte: você, custe o que custar, você vai comigo para Belém, você tem que ir comigo para Belém. Não. No amor maduro não há possessividade. No amor maduro não há dominação. Ela dá liberdade para Ruth tomar a sua decisão se era de voltar para sua família. Noemi amava Ruth, mas estava